ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 8 de janeiro de 2025. Vamos ao destaque do dia: democracia. Encontro em Brasília relembra 2 anos dos atos antidemocráticos na Praça dos Três Poderes. E presidente Lula destaca que o diálogo e a harmonia venceram o autoritarismo. Se hoje estamos aqui, é para renovar nossa fé no diálogo entre os opostos, na harmonia entre os três poderes e no cumprimento da Constituição, é porque a democracia venceu. E 21 obras de arte danificadas por vândalos são devolvidas ao acervo da Presidência da República. Elas passaram por 1.760 horas de restauro e são consideradas de valor inestimável para o patrimônio público. Márcia Fernandes. O trabalho teve início em janeiro do ano passado com a montagem de um laboratório de restauração no subsolo do Palácio da Alvorada. Nós entrevistamos o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, que falou sobre os processos judiciais de ressarcimento aos cofres públicos e da criação do Prêmio Eunice Paiva para pessoas que atuam na defesa da democracia. E ainda o retorno dos brasileiros ao cinema. Depois de quase metade dos espaços para assistir a filmes fecharem durante a pandemia de Covid-19, o setor volta a crescer. E o Brasil ultrapassa a marca de 3.500 salas de cinema funcionando com o apoio de linhas de crédito do Fundo Setorial do Audiovisual. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta. Há 2 anos, vândalos inconformados com o resultado do processo democrático invadiram os prédios dos três poderes em Brasília e promoveram um quebra-quebra jamais visto na capital da República. Apesar da tentativa de golpe de Estado, a democracia brasileira resistiu e os culpados vêm respondendo legalmente por seus atos nas esferas penal e civil. Para lembrar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, representantes dos três poderes se reuniram para um ato em defesa do Estado Democrático de Direito e pela defesa da liberdade dos brasileiros. O presidente Lula destacou a vitória da democracia sobre a violência. A celebração marcou os 2 anos dos ataques à democracia em 8 de janeiro de 2023, quando extremistas promoveram destruição às sedes dos três poderes, inconformados com o resultado da eleição presidencial. O presidente em exercício do Senado Federal, veneziano Vital do Rego, destacou a importância da união entre todos, inclusive oposição, desde o primeiro momento da tentativa violenta de golpe. Lá estávamos, como aqui estamos a dizer, jamais haveremos de abrir mão de sermos vigilantes dela, democracia brasileira. O presidente do Supremo Tribunal Federal em exercício, ministro Edson Fachin, leu um manifesto do presidente José Roberto Barroso e frisou que a democracia segue firme e protegida no país. O Supremo Tribunal Federal, ao se manter estritamente fiel à missão constitucional que tem, jamais se afastará desse percurso em defesa da legalidade constitucional. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que a democracia não é uma concessão, mas resultado de uma luta histórica e que deve ser protegida. É preciso que estejamos firmes, unidos e vigilantes. Não podemos permitir que as lições do passado se percam. Cada ameaça que surge contra o regime democrático deve ser um lembrete do valor inestimável que ele representa e da importância da luta cotidiana de todos nós para a sua preservação. O presidente Lula afirmou que a democracia venceu a tentativa de golpe no país. Estamos aqui para dizer alto e bom som: ditadura nunca mais, democracia sempre. Caso contrário, muitos de nós talvez estivéssemos presos, exilados ou mortos, como aconteceu no passado, e não permitiremos que aconteça outra vez. Se hoje podemos pensar diferentes e expressar livremente nossos pensamentos, ideias e desejos, é porque a democracia venceu.
Se hoje estamos aqui, é para renovar nossa fé no diálogo entre os opostos, na harmonia entre os três poderes e no cumprimento da Constituição, é porque a democracia venceu. Ao fim da cerimônia, o presidente Lula, acompanhado dos representantes do Legislativo e Judiciário, seguiu para a Praça dos Três Poderes, onde estão o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Centenas de pessoas participaram do ato simbólico, abraçando a palavra democracia, escrita com flores no centro da praça. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O processo para a recuperação do patrimônio danificado pelos vândalos ainda está em curso. Ao todo, 27 processos judiciais já foram abertos em que a Advocacia Geral da União pede o ressarcimento aos cofres públicos de 56 milhões de reais. Além disso, a AGU também criou o Prêmio Eunice Paiva para o reconhecimento de pessoas que colaboram para a defesa da democracia brasileira. Nós conversamos hoje mais cedo com o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, sobre o que vem sendo feito para a punição dos que tentaram o golpe de Estado e o reforço do espírito democrático no país. Acompanhe. Ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, é um prazer ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil mais uma vez. E hoje, que é um dia que marca, um ato realizado em defesa da democracia e que lembra os 2 anos daquele triste episódio na Praça dos Três Poderes, em que golpistas invadiram prédios dos Três Poderes, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, e provocaram tantos atos de vandalismo. Eu queria que o senhor falasse, então, para a gente um pouco, ministro, sobre a importância da gente lembrar esse triste episódio e trabalhar ele junto à sociedade brasileira. Olá, Mariana, olá, ouvinte. Primeiro, o que eu quero dizer que foi um ato muito forte, muito simbólico que ocorreu hoje no Palácio do Planalto, sob a liderança do presidente Lula, com representantes dos três poderes da República. Lá estavam ministros do Supremo, representantes do Congresso Nacional, deputados, senadores, e nós tivemos a oportunidade de rememorar o dia 8 de janeiro de 2023, 2 anos completos hoje, e a importância de nós lembrarmos o dia 8 de janeiro é nós termos a compreensão e a relevância que é vivermos num ambiente democrático. O dia 8 de janeiro foi um dia em que criminosos tentaram tirar da sociedade brasileira a nossa democracia. Portanto, é muito importante que nós possamos dizer a toda a sociedade que a democracia, como um princípio continente, é um vetor fundamental. É da democracia que nós tiramos a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de opção política, o pluralismo de ideias que nos faz defender as nossas ideias por onde nós estejamos. Portanto, hoje foi o dia de nós saudarmos a democracia, celebrarmos a democracia e lembrar o dia 8 para nunca mais esquecermos, de fato, porque a sociedade precisa compreender que esses episódios precisam ser repudiados por todos nós e a sociedade precisa entender, como de fato há uma compreensão hoje, que a democracia é o melhor de todos os regimes. Ministro, como é que foi o trabalho da AGU na punição dos envolvidos nessas ações que culminaram aí com a depredação de prédios e a destruição de obras de arte? O trabalho segue, é um trabalho minucioso que a Advocacia Geral da União vem realizando há 2 anos. Hoje nós anunciamos o ingresso de mais 10 ações, cobrando aí um conjunto de pessoas que de fato foram condenadas criminalmente, já com trânsito em julgado, para ressarcimento integral de todos os prejuízos que essas pessoas causaram ao patrimônio público, ao patrimônio da União. Para além da lesão causada à democracia, com a tentativa de golpe do dia 8, é importante lembrar que essas pessoas destruíram o patrimônio público. Hoje o presidente entregou à sociedade a restauração do relógio que foi danificado por um invasor, mas muitos outros bens da União foram danificados, né? Então, tanto no Palácio do Planalto, quanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Congresso Nacional. Essas pessoas estão sendo responsabilizadas judicialmente para que elas possam pagar integralmente por todos os prejuízos que elas causaram.
Portanto, hoje nós anunciamos mais 10 ações civis ex-delito, cobrando desses criminosos a reparação integral dos bens que foram danificados por ocasião da invasão do dia 8 de janeiro de 2023. É importante lembrar também que existem golpistas que estão foragidos e hoje nós anunciamos a contratação de escritórios no exterior para que essas pessoas possam ser extraditadas, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes. Então, são ações concretas que nós demos início hoje para que as pessoas que tiveram ali responsabilidade concreta, identificada e com processo judicial em curso, sejam de fato responsabilizadas por suas ações. Ao todo, essas ações somam 56 milhões de reais, ministro, é isso? Isso. Vocês já conseguiram reaver parte desse dinheiro? Exatamente, são 56 milhões de reais, sendo 27 ações civis ao todo e mais de 3 milhões de reais já bloqueados. Existe uma série de bens móveis e imóveis, como veículos, fazendas, imóveis em geral, que nós estamos pedindo a adjudicação, a conversão em renda de depósitos e de propriedades para a União, de forma que a gente possa ter o mais rápido possível a reparação integral do patrimônio da União que foi ali danificado por esses criminosos. Ministro, além de punir, que outras ações podem ser tomadas para coibir iniciativas que ameacem a ordem e a manutenção da democracia no país? Olha, uma das dimensões mais importantes que eu tenho defendido é o processo educativo. Nós criamos, em 23, o Observatório da Democracia. O Observatório da Democracia tem se dedicado à realização de pesquisas, estudos, com alto rigor acadêmico científico, para atuar junto à academia, junto à sociedade civil, na construção de instrumentos que promovam a democracia em nosso país. Muitas pessoas, muito jovens da atual geração, não conhecem, não viveram um regime ditatorial, então não sabem a dimensão exata da dor física, da dor psicológica que é viver num regime autoritário, que você não pode expressar sua opinião, que você não pode muitas vezes defender sua fé, que as pessoas não podem muitas vezes defender suas ideias, nem sua visão política. Tanto é que hoje nós vivemos num ambiente de pluralismo político graças à democracia. Portanto, muitos jovens e a atual geração precisam compreender a importância que é vivermos num ambiente democrático. Então, esse braço educativo que tem se dedicado ao Observatório da Democracia é muito importante. Além disso, nós criamos hoje, o presidente assinou hoje um decreto, a pedido da Advocacia Geral da União, criando o prêmio Eunice Paiva de Defesa da Democracia. É muito importante que a gente possa reconhecer o trabalho de várias personalidades ao longo da história que se dedicam e que dedicaram as suas vidas a defender a democracia, a promover a democracia como esse valor fundamental no Estado de Direito. Portanto, a promoção, a educação e a valorização das pessoas que defendem a democracia é um elemento fundamental e que, de fato, nós temos valorizado muito nesse momento. Pois é, ministro, a criação desse prêmio Eunice Paiva, nesse momento, em que nós temos um filme sobre a vida da Eunice, faz parte também desse processo educativo, Como é que vai ser esse prêmio? Quem vão ser os homenageados? Como é que ele vai funcionar? Então, o Observatório da Democracia, que é uma instituição integrada por representantes da sociedade civil, apoiada pela Advocacia Geral da União, ela será a instituição responsável pela escolha das pessoas que serão premiadas. Então, agora com a aprovação do decreto pelo presidente Lula, o Observatório da Democracia, que eu preciso lembrar, é tão bem presidido pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vai se reunir e vai discutir a apresentação de nomes para serem premiados. E aí, evidentemente, faremos uma premiação com a seleção dos nomes escolhidos pelo Conselho do Observatório da Democracia, que é um conselho integrado por representantes da sociedade civil. É muito importante que isso seja esclarecido para a sociedade. Embora seja um órgão apoiado pelo governo federal, ele é, sobretudo, uma instituição integrada com representantes da sociedade civil brasileira. Muito bem, nós conversamos com o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Muito obrigado, ministro, pelas palavras aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado e eu preciso dizer, mais uma vez, um feliz ano para todos vocês e para os nossos ouvintes. Que Deus nos abençoe.
Hoje, 21 itens foram entregues, restaurados para o acervo da Presidência da República. E naquele 8 de janeiro, o ataque à liberdade democrática dos brasileiros se configurou também numa forma particular de violência: a depredação de obras de arte que estavam nos prédios invadidos. A reportagem é de Márcia Fernandes. No dia 8 de janeiro de 2023, os 3 principais palácios da República tiveram vidros, paredes e móveis destruídos. Do lado de dentro, mais vandalismo e entre as vítimas, as obras de arte. Em uma das cenas mais emblemáticas, um homem atirou um relógio de mesa no chão. Mas esse relógio de mesa não era um relógio qualquer. A peça histórica foi fabricada no século XVII, um presente da corte francesa ao então imperador Dom João VI, uma das obras mais antigas que compõem o acervo da Presidência da República. Sofreu com danos severos, mas agora o relógio volta ao acervo e funcionando perfeitamente. A recuperação foi realizada a partir de um acordo de cooperação técnica com a Embaixada da Suíça. Por isso, o governo brasileiro não gastou com reparo. Além do relógio, também foi restaurada uma ânfora portuguesa, uma espécie de vaso feito de cerâmica esmaltada. Além dessas peças, outras 19 obras de arte foram restauradas. O trabalho teve início em janeiro do ano passado, com a montagem de um laboratório de restauração no subsolo do Palácio da Alvorada, viabilizado a partir de uma parceria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, com a Universidade Federal de Pelotas. O presidente do IPHAN, Leandro Graz, apontou os investimentos feitos para a execução do projeto. R$2 milhões investidos. Além do laboratório de conservação, esses recursos também viabilizaram o acesso de centenas de estudantes da rede pública de ensino a uma extraordinária experiência de educação patrimonial. As equipes ofereceram oficinas sobre a restauração para estudantes de escolas públicas, como destacou a ministra da Cultura, Margarete Menezes. A realização dessas oficinas é, sem dúvida, uma grande entrega desse projeto. Ela não apenas transmite a ligação entre cultura, memória e arte, mas também reforça o verdadeiro significado da democracia para as novas gerações. Outro momento de destaque foi o descerramento da obra As Mulatas, de Di Cavalcanti, de 1962. O quadro está avaliado em cerca de R$8 milhões, mas pode alcançar valores bem maiores e, por isso, é considerada uma obra de valor inestimável. O painel agora volta a ocupar as paredes do palácio e os danos são praticamente imperceptíveis na parte da frente. Mas por trás é possível ver 7 rasgos. O presidente Lula destacou o esforço para a restauração das obras de arte, que são uma forma de reafirmar a democracia e a memória do país. Se essas obras de arte estão aqui de volta, restauradas com esmero por homens e mulheres que a elas dedicaram mais de 1.760 horas de suas vidas, é porque a democracia venceu. Caso contrário, estariam destruídas para sempre. Ainda para preservar a memória da história da democracia e destacar a resistência contra atos antidemocráticos, o governo prevê também a construção de um Museu da Democracia. Reportagem Márcia Fernandes. O setor cinematográfico brasileiro celebra um recorde histórico. O país ultrapassou a marca de 3.500 salas de cinema em funcionamento. O número supera o registrado em 2019, antes da pandemia de Covid-19, que resultou no fechamento de quase metade das salas de cinema em 2020. Mais de 121 milhões de pessoas frequentaram as salas de cinema no último ano, de acordo com a Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Com o apoio de linhas de crédito do Fundo Setorial do Audiovisual, o setor iniciou a recuperação, impulsionado pela abertura de novas salas em municípios do interior e periferias urbanas. Em 2024, foram 3.509 salas de cinema em funcionamento no país, número maior que o de 2019, antes da pandemia de Covid-19, que resultou no fechamento de quase metade das salas de cinema em 2020. Cidades como Monte Carmelo e Ponte Nova, em Minas Gerais, e Miracema, no Rio de Janeiro, ganharam suas primeiras salas, enquanto Viçosa,
em Alagoas, celebrou a reabertura de um cinema que estava fechado há quase 30 anos. Para garantir que esse crescimento continue, o Ministério da Cultura prioriza políticas públicas que incentivem a descentralização, a acessibilidade e a valorização do cinema como ferramenta de inclusão e cidadania. Luana Karen, para a Voz do Brasil. Primeira torre em Floresta de Várzea já está em funcionamento na Amazônia. A Floresta de Várzea é encontrada em áreas baixas e são alagadas pelas águas dos rios amazônicos. Agora, com a torre, será possível monitorar a emissão de gases do efeito estufa na região. Uma estrutura metálica com 48 metros de altura desponta acima da copa das árvores da reserva Mamirauá e se destaca na paisagem amazônica. Esta é a torre de fluxo do Mamirauá, equipamento inaugurado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Montada em dezembro do ano passado, a estrutura está equipada com sensores que irão monitorar nos próximos anos as emissões de gases de efeito estufa das florestas de várzea, em especial o metano, importante gás relacionado ao processo de aquecimento global. O pesquisador titular do Instituto Mamirauá e um dos coordenadores do projeto, Ian Fleshman, detalha o objetivo da Torre do Mamirauá. A grande contribuição que a gente traz é começar a preencher uma lacuna enorme do conhecimento acerca das emissões de gás de efeito estufa, em especial do gás metano, nesses ambientes alagados da Amazônia, das florestas de várzea da Amazônia. A torre de fluxo do Mamirauá faz parte de uma rede global de torres que fornecem dados inéditos e essenciais sobre diversos ecossistemas. E esta é a primeira em florestas de várzea da Amazônia, como ressaltou Ian Fleshman. Esse é um ponto bem importante, visto que é a primeira torre em florestas de várzea, que são essas florestas alagadas ao longo de grandes rios amazônicos de água branca, né? Como as florestas alagadas ao longo do rio Solimões Amazonas e de outros grandes rios amazônicos. Essas florestas de várzea são responsáveis por uma importante fração da emissão natural de gás metano, que é um importante gás de efeito estufa. Pouquíssimo se sabe sobre a dinâmica desse gás metano e sobre a dinâmica de carbono, né? O balanço de carbono nessas florestas de várzea. O projeto é realizado por pesquisadores do Instituto Mamirauá, da Stanford University e da Universidade Federal de Santa Maria. A construção foi financiada pela Fundação Gordon e Betty Moore, que viabilizou a estrutura e os instrumentos avançados para medir gases como metano, dióxido de carbono e vapor d'água, além de diversas variáveis hidrometeorológicas. Reportagem Mariana Leite. Filhos de pessoas com hanseníase, vítimas de isolamento compulsório, podem agora solicitar o pagamento de pensão especial. Milhares de brasileiros com a doença foram internados à força em hospitais colônia até 1986. Como forma de reparação pelo sofrimento causado às famílias, ficou determinado por lei em 2023 o pagamento de verba indenizatória. E os procedimentos para requerer esse recurso foram publicados hoje no Diário Oficial. O requerimento deve ser feito por meio de um formulário, juntamente com o envio de provas comprobatórias. Será feita uma análise e os processos serão encaminhados ao INSS para o pagamento da pensão, que será mensal, vitalícia e de caráter pessoal. As informações detalhadas estão disponíveis no site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em gov.br/MDH. E essas foram as notícias do Governo Federal. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União lançou o caderno temático sobre desenvolvimento da indústria, comércio, serviços e desenvolvimento regional. A publicação consolida os resultados de 46 auditorias realizadas no setor entre 2015 e 2024. O objetivo é oferecer à sociedade informações objetivas e acessíveis sobre a fiscalização em áreas essenciais da economia brasileira. A divulgação promove a transparência e amplia a compreensão do público sobre as ações do governo. Entre os principais temas abordados estão a regulação de setores estratégicos, impacto do turismo, gestão do Sistema S e incentivos à inovação tecnológica. A nova edição também traz análise detalhada dos programas emergenciais de crédito criados para reduzir os efeitos econômicos da pandemia da Covid-19.
Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Programação do STF marca 2 anos dos ataques aos prédios dos 3 poderes. Ministros do Supremo participam de evento no Planalto em memória aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. STJ mantém preso o dono de clínica clandestina no interior de São Paulo, denunciado por tortura. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal realizou na tarde desta quarta-feira eventos em memória aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Na programação, houve uma roda de conversa com servidores e colaboradores que participaram da reconstrução do tribunal. Marcelo Della Libera. Durante a roda de conversa, o ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF no exercício da presidência, destacou a importância do evento. Que é importante lembrarmos desse 8 de janeiro, porque representa uma cicatriz histórica de afronta à democracia brasileira, que não se pode e não se deve esquecer, sob pena de no futuro ocorrer algo pior. Na sequência, o STF recebeu 4 obras de arte feitas com destroços da invasão, uma delas inspirada na toga parcialmente queimada da ministra já aposentada Rosa Weber. Ainda durante o encontro, foi lançado um hot site que detalha os acontecimentos e o processo de reconstrução das instalações e de restauração de obras vandalizadas. O ministro Edson Fachin também participou na manhã de hoje da cerimônia promovida pelo presidente da República em memória aos 2 anos dos ataques aos prédios dos 3 poderes. Também estiveram presentes à solenidade a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, e os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, decano do STF. Neto Costa. No evento, o ministro Edson Fachin leu uma mensagem enviada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, em que destacou a importância de manter viva a memória daquela data como forma de fortalecer a democracia. Para Fachin, após os ataques, o país demonstrou ter uma democracia robusta, fruto de instituições sólidas, moldadas pela Constituição de 1988. Dono de clínica de desintoxicação clandestina denunciado por tortura e maus tratos tem prisão mantida. Na decisão, o presidente do STJ explicou que a situação não justifica a análise antecipada sobre a possível aplicação de medidas alternativas. Jáfer Araújo. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, a comunidade terapêutica em Pindamonhangaba, no interior paulista, mantinha internos em situação próxima à de um campo de concentração. O dono foi preso preventivamente por descumprir um acordo com o Ministério Público firmado em razão das denúncias. Após ter o pedido de liminar negado no Tribunal Paulista, o empresário buscou o STJ, mas o ministro-presidente, Herman Benjamin, rejeitou a alegação de constrangimento ilegal na prisão preventiva. Sindicato patronal tem ação para discutir aumento rejeitada. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula. Na ação, um sindicato patronal de empresas de fabricação de cerâmicas entrou na Justiça Trabalhista para tentar definir os reajustes e as condições de serviço dos empregados de uma fábrica de Criciúma, em Santa Catarina. No Tribunal Superior do Trabalho, a seção de dissídios coletivos rejeitou o pedido, porque somente os sindicatos de trabalhadores podem propor esse tipo de ação, já que o propósito é obter melhores condições de trabalho. Nesta quarta-feira foi publicado o edital do 11º concurso do Ministério Público da União. Ao todo, são 152 vagas de nível superior para os cargos de analista e técnico. Vanessa Pereira. As provas objetiva e discursiva serão realizadas em 4 de maio em todas as capitais do país. Há vagas para todos os estados, a depender do cargo e a possibilidade de nomeações em todos os ramos do MPU e na Escola Superior do Ministério Público da União. Você pode acessar o edital completo no site conhecimento.fgv.br/concursos/MPU 2025.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Entra em vigor lei que proíbe importação de resíduos sólidos no Brasil. Durante cerimônia, presidente em exercício do Senado exalta a democracia. Propostas relacionadas ao 8 de janeiro tramitam no Senado. Boa noite. Durante evento que marcou os 2 anos dos ataques do 8 de janeiro, o presidente em exercício do Senado, veneziano Vital do Rego, diz que democracia é melhor do que se viver em qualquer ditadura. Repórter Júlia Lopes. Representando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na cerimônia que marca os 2 anos dos ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília. O presidente em exercício do Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, declarou que é necessário o país se lembrar do que chamou de ações abjetas, atentatórias e absurdas, estimuladas por narrativas que defendiam a volta de arbitrariedades. Ele ressaltou que a democracia é muito melhor do que se viver sob o manto de qualquer ditadura. Que é o bem maior, a democracia brasileira. Vivamos com ela, vivendo o povo brasileiro sob os desígnios de Deus, mas sob a batuta permanente, vigilante, sentinelas indormidas que devemos ser e estar a defendê-la intransigentemente. Ao lado do presidente Lula e de representantes dos outros poderes, veneziano Vital do Rego participou também da cerimônia de entrega de obras destruídas por ocasião do 8 de janeiro, mas que foram restauradas, a exemplo do relógio de pêndulo trazido ao Brasil por Dom João VI e da tela de Di Cavalcante, conhecida como as mulatas. Por meio das redes sociais, o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, se manifestou contra o abraço da democracia, ato promovido pelo presidente Lula para relembrar as invasões aos prédios públicos em 2023. O parlamentar ressaltou que não concorda com depredações, mas afirmou que o evento é uma tentativa de desviar a atenção de problemas econômicos, como o aumento da inflação. Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou em suas redes sociais a importância do ato para que ataques à democracia jamais se repitam. Para ele, relembrar as invasões e vandalismos faz consolidar a democracia e a dignidade humana. Após os ataques aos prédios dos 3 poderes, o Senado discute propostas relacionadas ao 8 de janeiro. Entre elas, a que cria um Dia Nacional da Resistência Democrática e as que concedem anistia aos presos envolvidos nas depredações. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, que foi relatora da CPMI do 8 de janeiro, apresentou um projeto para criar o Dia Nacional da Resistência Democrática. Mas o relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, já antecipou que não considera a data apropriada para a mobilização. Essa é uma data muito ruim de permitir uma grande mobilização. Talvez pensar um outro dia que tenha um simbolismo semelhante para essa comemoração, mas acho uma boa ideia. Também estão em discussão no Senado 3 propostas que concedem anistia aos presos envolvidos nos ataques. Além do perdão legal de todos os crimes e contravenções penais, o projeto do senador Márcio Bittar, do União do Acre, também restaura os direitos políticos dos cidadãos declarados inelegíveis. Para o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, isso é fundamental para combater o extremismo. Ao defendermos uma anistia, não fazemos porque queremos anistiar crimes, até porque defendemos que aqueles que depredaram sejam punidos. Nós queremos desarmar espíritos, nós queremos a volta da normalidade democrática. Mais de 2.000 pessoas foram investigadas por participarem dos atos do dia 8. O Supremo Tribunal Federal já condenou 371.
O Brasil está proibido de importar resíduos sólidos e de rejeitos, inclusive papel, plástico, vidro e metal. A nova lei tem como objetivo obrigar o país a usar a própria produção de lixo para reciclagem, ao invés de realizar tal importação. No entanto, alguns setores, como de transformação de metais e minerais estratégicos, ainda podem importar resíduos sólidos. Originária da Câmara dos Deputados, a legislação foi aprovada pelo Senado em dezembro do ano passado e teve como relator o senador Weberton, do PDT do Maranhão. Para ele, a medida pode melhorar a política nacional de resíduos sólidos, considerando que o Brasil é um dos países que mais produz lixo. O Brasil seja um grande importador de lixo, mesmo sendo o quarto maior gerador de lixo plástico do mundo. Nosso país recebe resíduos para reciclagem gerados por outras nações. Na última década, o Brasil importou 56 milhões de toneladas de resíduos. Remoção a pedido e licença remunerada por 60 dias poderão ser garantidas às servidoras públicas federais vítimas de violência doméstica. A iniciativa está em análise no Senado. A proposta também preserva a contagem do tempo de serviço e da promoção funcional. Mais informações com a repórter Janaína Araújo. A senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão, apresentou proposta para alterar a lei do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, a fim de garantir remoção e licença remunerada às servidoras em situação de violência doméstica. O projeto aguarda a designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça, onde será votado em decisão terminativa. Ou seja, se for aprovado e não houver pedido para análise em plenário, seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. Ana Paula Lobato argumenta que sua proposta é mais um esforço para a proteção das mulheres. Muitas vezes o ambiente de trabalho acaba sendo um local de grande vulnerabilidade para essas mulheres. Nosso projeto propõe que as servidoras possam pedir a remoção para outro local de trabalho, sem precisar justificar para a administração. O projeto também garante o direito a uma licença remunerada de até 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. É uma forma de reafirmarmos o compromisso com a proteção das mulheres e garantir que elas tenham as condições necessárias para se recuperar e seguir com a sua vida profissional e pessoal. A senadora observa que a licença remunerada será concedida sob as mesmas regras da licença por motivo de doença em pessoa da família, sem prejuízo para a contagem do tempo de serviço, progressão e promoção funcional. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, defendeu a importância do projeto de lei que torna inafiançável o crime de lesão corporal praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Ele disse que a proposta de sua autoria foi apresentada com base em dados da Segurança Pública Nacional e também da situação existente em Santa Catarina. Para Seife, a luta contra a violência doméstica é um tema que deve interessar a todos. A iniciativa tramita na Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovada, seguirá para a Câmara dos Deputados. O senador disse esperar que a Câmara aprove o projeto com urgência, pois assim os agressores não poderão obter a liberdade provisória por meio do pagamento de fiança. Não quer ser preso por violência doméstica? Não seja covarde. Não seja covarde e não bata na sua mulher. Não bata na sua filha. Quer ir pra briga? Vai pra rua, arruma um marmanjo do seu tamanho, desafie ele, que eu quero ver se tu é machão como você é pra bater na sua mulher. A Comissão de Educação deve iniciar este ano a análise de uma proposta que cria no calendário do país a Semana Nacional de Educação Cidadã. O objetivo é formar uma sociedade consciente e participativa por meio de palestras, oficinas, debates e outras atividades voltadas à educação para a democracia, a serem ofertadas anualmente na segunda semana de agosto. Repórter Alexandre Campos. Pelo texto, instituições públicas e privadas, secretarias estaduais e municipais de educação, escolas particulares e públicas, universidades e faculdades, bem como entidades de ensino ligadas ao Legislativo e ao Judiciário, deverão promover o debate e a reflexão sobre questões fundamentais para o exercício da cidadania. Para que a ideia de Jaime Campos saia do papel, o projeto prevê a capacitação de educadores, a parceria entre instituições públicas, privadas e entidades da sociedade civil responsáveis pela educação cidadã e o estímulo à criação de grupos, grêmios e associações destinados à discussão de assuntos relevantes para a sociedade, como ética na política, funcionamento das instituições, respeito à equidade de gênero, raça e etnia,
diversidade e inclusão e proteção ao meio ambiente. Um aspecto fundamental deste projeto é sua abordagem suprapartidária, o que garante que a educação para a cidadania não esteja atrelada às ideologias ou aos interesses políticos específicos. O projeto está na Comissão de Educação. Se for aprovado lá, poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados avaliam aspectos da reforma tributária aprovada no Congresso. Debates parlamentares incluem análise sobre o momento político do país. Representantes da Câmara participam de ato dos poderes pela democracia. Boa noite. Lideranças dos três poderes reforçaram a defesa da democracia durante ato que marcou os 2 anos da invasão das sedes da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e da Presidência da República. A repórter Maria Neves ouviu alguns dos participantes do evento e tem mais informações. Em evento em defesa da democracia no Palácio do Planalto, os participantes destacaram que, mais que uma agressão às sedes dos três poderes, os atos golpistas de 2023 representaram um ataque à Constituição e ao povo brasileiro. Com a participação de representantes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ato marcou os 2 anos dos atentados ocorridos em 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A segunda secretária da Câmara dos Deputados, Maria do Rosário, do PT Gaúcho, sustentou que Brasília representa cada brasileira e cada brasileiro que não recebeu a democracia como um legado, mas conquistou esse direito com participação, trabalho e dedicação. A deputada afirmou ainda que todos gostariam que o 8 de janeiro jamais tivesse existido, como manifestação de ódio e horror e uma tentativa de destruir não apenas espaços físicos, mas a própria Constituição do país. Diante disso, defendeu punição para todos os envolvidos. Não podemos ser tolerantes com os intolerantes, não podemos homenagear o fascismo, o ódio político. Precisamos aprender com a história. E se estamos aqui, é porque entendemos que aqueles que tentam romper a democracia não devem ter de nossa parte a leniência, não podem ser esquecidos, porque o nosso objetivo primeiro é a Constituição, é a República, é a liberdade, é o povo brasileiro. Também para o presidente em exercício do Senado, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, o maior alvo dos atos golpistas foi a sociedade brasileira. O senador destacou que o 8 de janeiro representou o ápice de um movimento prolongado de narrativas que desejavam o pior para o país, com a volta das arbitrariedades, da tirania e da tortura. Ainda estamos aqui para dizer que estamos vivos e a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2023. Assim discursou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente sustentou ainda que, caso o golpe tivesse dado certo, muitos que estavam ali presentes agora poderiam estar presos, sendo torturados ou mortos. O presidente da República também ressaltou o valor absoluto que confere à democracia. O único regime, segundo disse, em que um torneiro mecânico pode chegar à presidência de um país como o Brasil. Não é possível que alguém consiga imaginar que existe uma melhor forma de governança de qualquer lugar do mundo fora da democracia. A democracia, ela é tão boa que ela permitiu que um torneiro mecânico sem diploma universitário chegasse a presidente da República na primeira alternância concreta de poder nesse país.
Isso só pode acontecer na democracia, não pode acontecer no outro regime. Luiz Inácio Lula da Silva também garantiu que todos que atentaram contra a democracia serão punidos. Todos pagarão pelos crimes que cometeram. Todos. Inclusive os que planejaram o assassinato do presidente, do vice-presidente da República e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Terão amplo direito de defesa e terão direito à presunção de inocência. Defendemos e defenderemos sempre a liberdade de expressão, mas não seremos tolerantes por discursos de ódio, as fake news que colocam em risco a vida de pessoas, a incitação à violência contra o Estado de Direito. Durante a cerimônia em defesa da democracia no Palácio do Planalto, o presidente assinou um decreto que institui o Prêmio Eunice Paiva de Defesa da Democracia. Eunice Paiva foi mulher do deputado federal Rubens Paiva, que, caçado e preso na ditadura, desapareceu e seu corpo nunca foi encontrado. Eunice Paiva se tornou uma defensora dos direitos humanos, principalmente dos povos indígenas, e símbolo da luta por democracia. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Política. Ao fazer uma análise sobre a polarização política no país, João Leão, do PP da Bahia, avalia que as divisões entre esquerda e direita prejudicam o avanço nacional. O parlamentar menciona que sua experiência na política pode contribuir para um país mais justo e eficiente. João Leão conclama as lideranças do país a buscarem soluções concretas em vez de inflamar discussões que atrapalham o progresso. Para ele, é preciso união em favor de mudanças que priorizem o bem-estar coletivo e que combatam a polarização. Nós precisamos acabar com isso, gente, botar esse Brasil para frente, botar a coisa para funcionar, botar o Brasil para caminhar. Nós estamos realmente vivendo momentos difíceis da economia do Brasil. Nós precisamos realmente fazer um Brasil novo, um Brasil de respeito, um Brasil de consideração, um Brasil que seja bom para todos nós. Líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, faz um balanço das principais ações da Câmara em 2024, destacando a quantidade de projetos aprovados e medidas importantes para o Brasil. 2024 precisa ser muito comemorado por todos nós, pelo Parlamento brasileiro. E o nosso governo, na minha condição de líder do governo do presidente Lula, nós votamos mais de 90 projetos de lei, 11 medidas provisórias, dentre elas a isenção do imposto de renda para quem ganhava até 2 salários mínimos, que agora vai aumentar, né? A lei para fortalecer o setor de turismo, o projeto de lei de igualdade salarial entre mulheres e homens, que é uma conquista histórica para o Brasil, a lei de cotas no serviço público, liberamos recursos para o Rio Grande do Sul, frente à tragédia climática que ocorreu lá. Portanto, eu considero que foi um ano decisivo. José Guimarães ainda destacou as ações voltadas para o enfrentamento das desigualdades sociais e a promoção de políticas públicas essenciais para o desenvolvimento do país. Segurança Pública. Percebendo um aumento nos índices de violência, Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, considera que o Brasil vive uma guerra civil permanente. O parlamentar alerta que a variedade dos crimes atingem desde desaparecimentos não solucionados até tráfico humano. Eu fui procurado uma vez por um embaixador americano preocupado com o tráfico humano no Brasil, passando pela Amazônia, e não apenas isso, tráfico de órgãos. Essa violência que campeia nos lugares abertos, ela precisa ser contida de alguma forma. Lincoln Portela sustenta que as forças de segurança pública precisam ser fortalecidas dentro da legalidade. Ele critica a falta de ações efetivas dos governos federal e estaduais e defende a elaboração de legislações que protejam as vítimas e aumentem as punições aos criminosos. Direitos humanos. Criada em 1991, a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres começa todo ano em 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, e termina em 10 de dezembro, Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
No Brasil, a data também engloba o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, avalia que a iniciativa é essencial, especialmente em tempos de aumento dos casos de violência contra a mulher. A deputada menciona a vulnerabilidade das mulheres negras, principais vítimas de agressões físicas e psicológicas. Juliana Cardoso reforça a importância de ações estruturadas para reverter esse cenário. Quero aproveitar e informar que o governo do presidente Lula destinou 389 milhões, junto com o Ministério das Mulheres, da ministra Cida Gonçalves, para a política pública de enfrentamento da violência contra a mulher e investiu também recursos nos equipamentos que atendem às vítimas. Exemplo disso, Casa da Mulher Brasileira. Câmara aprova projeto que garante à pessoa com deficiência acesso à mediação e à arbitragem. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que garante a pessoas com deficiência acesso à mediação e à arbitragem como soluções consensuais de conflitos. O texto aprovado muda o Estatuto da Pessoa com Deficiência para prever que as pessoas com deficiência poderão se valer da mediação e da arbitragem em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre que requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistiva. Segundo a lei, mediação é a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais. Já a arbitragem serve para resolver litígios relativos a direitos patrimoniais e depende de convenção das partes. Nesse caso, é afastada a via judicial e o juiz arbitral decide a questão. O autor da proposta, deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirmou que o texto faz justiça às pessoas com deficiência. Eu considero um projeto muito importante, porque ele traz benefício para a pessoa com deficiência e também ressalta a disponibilidade de métodos que são mais ágeis para resolver essas controvérsias, litígios e conflitos. Como a gente sabe, às vezes conflitos simples levam anos na justiça para serem resolvidos. A proposta que garante às pessoas com deficiência acesso à mediação e à arbitragem como soluções consensuais de conflitos já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Previdência. Ismael, do PSD de Santa Catarina, defende a aprovação de projeto de sua autoria que propõe o pagamento do 13º salário para beneficiários do BPC, o benefício de prestação continuada, pago a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. O deputado menciona as dificuldades adicionais enfrentadas pelas famílias com o aumento das despesas de fim de ano. De acordo com o deputado Ismael, a medida busca equiparar os direitos desses beneficiários aos já existentes no Bolsa Família. Ele reforça que o pagamento do 13º aos beneficiários do BPC não vai comprometer o orçamento e outras ações assistenciais. Isso não é apenas uma questão financeira, é uma questão de dignidade, de inclusão. Com o 13º salário queremos fortalecer a proteção social, promover igualdade entre os programas essenciais e assegurar que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Esse pagamento será feito com responsabilidade, dentro do orçamento anual, sem comprometer outras ações de assistência social. Estamos trabalhando para que este projeto de nossa autoria possa ser aprovado, para que essas pessoas, muitas vezes esquecidas, sintam-se vistas e amparadas. Trabalho. Membro da Comissão de Trabalho, Alfredinho, do PT de São Paulo, destaca a importância do colegiado na análise de propostas inovadoras, como o reconhecimento de novas profissões e a criação de pisos salariais. Para o deputado, essas medidas representam avanços significativos para categorias que são historicamente negligenciadas. De acordo com Alfredinho, a comissão busca promover justiça para trabalhadores de diferentes setores. Ele reafirma o compromisso de atuar em favor de melhores condições laborais e se diz orgulhoso de ser membro do colegiado. Fiquei muito satisfeito porque pude participar dos principais temas dessa comissão, da qual discutiu muitas ideias e propostas inovadoras que chegaram até nós. Ou seja, é uma comissão que ela traz muito debate,
muito aprendizado. E eu que sou do setor e que já fui sindicalista, para mim foi, no meu primeiro mandato, foi um prazer ter participado dessa comissão. Economia. João Daniel, do PT de Sergipe, considera a aprovação da reforma tributária um marco histórico para o Brasil, com justiça social e fortalecimento da economia. Ele sublinha a dispensa de impostos sobre a cesta básica e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda como grandes avanços. E a reforma tributária aprovada na Câmara, ela é fundamental. E nós esperamos e trabalhamos nos ajustes e medidas que estão sendo debatidas para que nós possamos avançar ainda mais na taxação das grandes riquezas, na cobrança de impostos daqueles 100 mil brasileiros que não pagam impostos e na isenção do imposto de renda para quase 35 milhões de brasileiros que ganham até 5 mil reais. Valorizar os trabalhadores, valorizar a classe média, ajudar na produção de alimentos para garantir que a gente possa ter cada vez mais uma sociedade mais forte, mais livre. Para João Daniel, o incentivo à agricultura familiar e à reforma agrária são pilares estratégicos para garantir comida à população. O congressista reforça o compromisso de parte do Legislativo em desenvolver e apoiar uma política forte sobre a produção de alimentos, para que a sociedade perceba a presença do Estado na melhoria da qualidade de vida. Luiz Felipe de Orleans de Bragança, do PL de São Paulo, defende a abertura do mercado brasileiro. Em sua opinião, o excesso de regulamentações e a alta carga tributária dificultam a entrada de empresas e produtos no país, diminuindo a oferta, aumentando o custo de vida e limitando o poder de barganha dos brasileiros. Então nós temos uma economia regulamentada. E o que eu percebo dos impactos que isso tem no consumidor final, se o Brasil tivesse um mercado mais aberto, com um sistema tributário menos oneroso, com mais empresas entrando aqui no Brasil, nós teríamos mais diversidade para o consumidor final brasileiro. Não só isso, os preços também teriam um impacto muito grande, muito mais abaixo do que hoje eu acredito que seja o custo de vida do brasileiro. Teríamos um impacto positivo para a geração de uma economia muito mais afluente, a entrada de produtos e serviços de uma maneira muito mais barata. Isso viabiliza um conforto para a classe média que a gente ainda não viu. Na opinião de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, diminuir a regulamentação das questões trabalhistas vai trazer mais dinamismo para a economia, com o aumento de vagas e maior pressão no mercado. Ele ressalta, no entanto, que essa transformação exige mudanças estruturais e de conscientização da população e de seus representantes. Desenvolvimento regional. Ao fazer uma análise sobre as principais propostas aprovadas em 2024, Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, destaca o projeto que prevê a redução escalonada da alíquota do INSS para municípios com até 156 mil habitantes. De acordo com o parlamentar, a medida beneficia especialmente pequenos e médios municípios do Norte e Nordeste, que, segundo ele, enfrentam baixa arrecadação e alta dependência do Fundo de Participação dos Municípios. Além disso, Gabriel Nunes também defende a aprovação da proposta que trata do parcelamento dos débitos previdenciários das prefeituras. A medida, na visão do parlamentar, evita que o impacto dessas dívidas prejudique áreas como saúde, educação e assistência social. Os débitos previdenciários de boa parte dos municípios, mais de 140 bilhões de reais, hoje os municípios brasileiros devem à Previdência Social, e a gente precisa se debruçar nesse tema tão importante, que é a análise dos débitos e que os municípios possam efetivamente pagar e ter a condição de amortizar os seus débitos sem prejudicar as finanças dos municípios, fazendo com que tenha uma trava de 1% da receita corrente líquida dos municípios e podendo parcelar em até 300 meses. Transportes. Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo, comemora os avanços obtidos na revisão do contrato de concessão da rodovia Fernão Dias, que conecta a cidade de São Paulo a Belo Horizonte. Segundo o parlamentar, o contrato original será modernizado e estendido por mais 11 anos com aval do Ministério dos Transportes, da ANTT e do TCU. Um contrato que entrou em colapso econômico-financeiro, porque foi mal planejado no passado, e junto do nosso gabinete aí nós provocamos o TCU para permitir que, com o aval do Tribunal
Tribunal de Contas da União, a gente pudesse alavancar nessa revisão, nessa modernização contratual, um investimento de 14 bilhões para essa concessão, que vai dar conta de rever todos os investimentos que deixaram de acontecer durante a vigência do contrato de concessão ao longo dos últimos 9 anos. Eventualmente tenha um ajuste na tarifa, mas será possível então, com a modernização desse contrato e com esse recurso alavancado, a gente poder então fazer os investimentos que são necessários na ampliação de faixa da rodovia Fernão Dias, novos contornos, transposições, marginais que são fundamentais para a instalação da atividade econômica ao eixo de uma rodovia que é tão importante. Segundo Saulo Pedroso, a extensão do contrato e os novos investimentos em infraestrutura e modernização da Fernão Dias são fundamentais para manter a trafegabilidade de uma das principais rodovias do país, por onde passam grandes volumes de mercadoria. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite para você. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.